Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Tavares do BTNets. Hoje a gente vai ter uma aula sobre Roma Monarquia. Por que Roma Monarquia? Roma em si tem uma história que é dividida em 3 fases, seja monarquia, república e, no término de tudo, o seu império. A monarquia de Roma ela é muito em volta de mitologias, muito em volta de mitos, lendas. Um deles é justamente sobre a própria origem de Roma, que se trata de 2 irmãos, sendo Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos são lançados no rio pelo seu pai, o deus Marte, no rio Tibre, e são amamentados e resgatados por uma loba, vale destacar. Com isso, eles são encontrados por um casal de camponeses. A partir disso, eles se desenvolvem pessoalmente, fisicamente, e futuramente, quando já adultos, vão sofrer um desentendimento e Rômulo mata Remo, se tornando o primeiro rei de Roma. Vale destacar que Roma era uma estrutura composta de 7 aldeias, sendo 3 principais na história de Roma: os latinos, que inclusive a construção em si era latina, os etruscos e os sabinos. Dizendo disso, a partir desse momento, Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, e Roma ela tem uma seção de 7 reis. Porém, tudo isso é em volta de mitologia. Os 7 reis, começando com Rômulo, em seguida vem Numa Pupilo, que ele vem estabelecer o calendário romano, Hostil, que ele foca muito na expansão do império em si, Márcio, que ele vai fazer construções sociais também e construções físicas, como por exemplo o Porto de Ostia. Tarquinius Prisco, o seu ponto principal, além das construções, era também que ele foi o primeiro rei etrusco. Temos o Túlio, que ele foca numa reforma política e social. E por último, aqui que acaba a monarquia de Roma, Tarquínio o Soberbo, que ele foi um tirânico e que ele foi deposto por uma reforma sabina. Na época, é daí que veio a surgir a república. Só que tudo isso aqui, de certa forma, ele foi constatado em falas orais, claramente, mas que foram transcritas não só por um, mas por vários. Contudo, o principal, sem sombra de dúvida, no período romano, foi Virgílio. Costuma-se dizer que o que Homero foi para a Grécia, Virgílio foi para Roma. Na sua obra Eneida, ele vai destacar alguns pontos que ocorreu na monarquia romana, de acordo com o que ele ouviu. Na monarquia romana, a gente tem uma sistematização de classes. Como é que funciona? Temos o rei, temos os patrícios. Patrícios é praticamente a elite de Roma. Costuma-se atrelar alguns patrícios aos próprios fundadores de Roma também. Pensam que são descendentes, alguns podem até ser, E como era mais ou menos isso? O rei, ele tinha a propriedade de colocar uma lei? Tinha. Contudo, essa lei poderia ser vetada ou aprovada pelos patrícios. Ou seja, não era um rei absoluto. O absolutismo vem a seguir mais em frente. Temos os clientes, que trabalhavam para os patrícios. Temos os plebeus, que eram proprietários rurais. Eles poderiam acabar sendo escravos também. Lógico, por dívidas, propriamente dito. E temos os escravos. Havia 2 tipos de escravos em Roma: sendo por guerra ou sendo por dívidas. Por guerra é a metodologia de conquista. Você conquista determinado território e o povo que você conquistou se torna escravo. Por dívidas, como se torna? E se eu estiver devendo o meu território e eu propriamente como pessoa física serei utilizado para quitar essa dívida, porque eu vou trabalhar até que minha dívida seja quitada. Um exemplo disso em Roma, que é muito famoso, esse nome é citado, é Epiteto. Ninguém sabe o nome dele porque ele simplesmente foi só um escravo. Lógico que foi importante para a filosofia em si, a filosofia histórica. Ele veio a surgir bem mais à frente, mas é um bom exemplo que a gente pode colocar nesse ramo. Agradeço a todos, pessoal, por ter visto essa aula. Foi bem rápido, justamente para vocês aprenderem de uma maneira mais... Entende? Isso aqui é basicamente uma recapitulação. Não é algo detalhado. É algo que, por exemplo, para você resgatar algumas coisas. Vocês entendem? Agradeço novamente e bons vestibulares para vocês.